Então, o que é o Python? Peguei direto da Wikipédia, copiei e colei aqui. Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada de script imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido van Rossum em 1991. Então, aí a gente já tem uma abordagem geral da linguagem. Muita gente pensa que Python ela é só de script, que não tem orientação a objetos. Já teve vezes que eu estava conversando, aí a pessoa perguntou, pô, mas é orientada a objetos? Né? Ela é orientada a objetos, mas você não é obrigado a usar objetos. Ela é de scripting, mas você pode trabalhar com projetos maiores, não necessariamente em um script, mas você pode usar ela para otimizar tarefas também, tá? Por quê? Porque ela é simples, assim, é diferente de você escrever um script em Python, de você escrever um script em Java, por exemplo, a quantidade de comandos provavelmente vai ser menor, tá? Aí aqui alguns detalhes que eu acho que é importante a gente colocar para você não passar vergonha, tá? Primeira coisa, o nome Python é escrito Python, P-Y-T-H-O-N, não é P-H-Y-T. Quem cometeu um erro desse? A Microsoft cometeu um erro desse, colocou um anúncio de suporte ao Python no VS Code, se não me engano, numa revista, e eles colocaram Python. Né? É bem comum. Então, lembrar só que o nome é Python. Python é o nome da cobra Python. Eu vou falar depois por que chama Python, mas é o mesmo nome da cobra, por isso que o símbolo é a cobrinha. Tá? Segundo, o nome é lido Python, não é Finton. Hoje já é mais raro, mas assim, alguns anos atrás muita gente falava Finton. Não, é Python. Tá? E outra coisa é que ela foi criada em 91, então não é uma linguagem nova, que algumas pessoas falam, pô, eu não uso essas linguagens mais novas, tipo Python. Não, Python ela é antiga já, só que ela foi evoluindo, né, mas ela mantém as raízes dela, só que ela é antiga, ela é de 91. Tá? Algumas pessoas já falaram para mim assim, cara, eu não gosto de programar em linguagem assim, porque é muito fácil, blá, blá, blá. Esse aí é o Guido. Ele trabalhou no Google por um período, esqueci de onde ele é holandês. Ele é o criador da linguagem, mas ele saiu no ano passado do papel de ditador benevolente, que era ele controlava basicamente o que ia entrar na linguagem e o que não ia. Algumas coisas eu não gostei que ele colocou, mas é um cara foda, assim. Só para ter informação para vocês. E o nome Python vem do Monty Python, que é aquele, eu não sei, é tipo Trapalhões da Inglaterra, se eu não me engano. Muito popular, assim, muita gente conhece. E o Guido, ele era fã desse negócio, e daí ele colocou o nome em homenagem ao Monty Python, não a cobra, tá? Então, começando aí diretamente na linguagem. Então, Python é uma linguagem interpretada. Interpretada não é, então, igual ao C, que a gente tem que fazer a compilação, tem que gerar um arquivo binário e tem que executar esse binário. Tá? Ela passa por um interpretador. Tem vários interpretadores, os mais comuns são o CPython. O mais comum é o CPython, só que você pode usar o Jinton, que é um interpretador Python em Java. Tem o Pip, ou PyPy, que é um interpretador Python em Python, que otimiza o código. Assim, algumas pessoas dizem que chega a uma velocidade similar à do C, mas o mais comum é o CPython. Tá? Ela é interpretada, ela passa por esse interpretador. A gente vai executar esse interpretador daqui a pouco no terminal interativo. Tá? Apesar disso, o CPython ele gera um arquivo PYC, que é um executável, um binário, e daí o que ele executa mesmo é esse PYC. Mas o código em si ele está nesse pique. Porém, você não precisa passar por um processo de compilação igual do Java, que você faz lá o Javac, isso. Que ele compila e depois você executa o compilado. Não, você vai executar direto o arquivo e o compilador ele já faz esse trabalho. Tá? Então, mão na massa, eu acho que está todo mundo com o computador, né? Abre o terminal, abre o Python. Para facilitar, usa o Python 3, então digitar Python 3. Vamos executar esses comandos aqui.
Edson, tá tudo certo aí? Tem mais alguém na... Sim. Tem mais alguém? Não, só você. Não, só nós. Quer dizer, só eu. Então, Você me ouve também? ouvindo, 100%. Beleza. Então, aqui, quando você abre o Python, ele vai mostrar a versão na primeira linha. Esse é o interpretador Python e ele é um terminal interativo. Então, a gente executar aqui variável 1 igual a... Eu coloquei ali, minha primeira variável. Ela já está atribuída. Então, se eu executo aqui variável 1, ele já vai trazer o valor dela. Lembrando que o valor da variável 1 é diferente do print da variável 1. Vocês vão ver que aqui ele tem as aspas. Então, essas aspas identificam a representação dessa variável. E aqui no print eu não tenho as aspas porque ela é exibição. Vocês vão entender isso depois. Tá? Então, eu vou criar aqui também a variável 2, que não é um Hello World. Opa, acho que eu errei. Variável 2 não, Hello World. E aí eu exibo aqui a variável 2. Ele vai dizer não é um Hello World. Então, vou colocar aqui um print. O print é o... Quem programa em Java aqui? Node. Tem gente que vai levantar a mão em todas. .NET? Tá. O print é tipo o System Out Print Line do Java ou o Echo não, né? Console Log do JavaScript. Printa. Simples. Printf. Echo. Mesma coisa. Então, print variável 1, print variável 2, print variável 1, variável 2, vai trazer as duas, tá? Exemplinho bem bobinho aqui de atribuição de variável. Mas o que a gente já percebe aqui? Primeiro, eu não preciso dizer qual que é o tipo. Ele identifica o tipo a partir da atribuição. Eu posso reatribuir essa variável para qualquer coisa. Então, variável 1 igual a 10. Então, 10. Ele não vai me dizer, não, essa variável é uma string e você não pode atribuir um inteiro para ela. Não. Para ele, tudo bem. Aí vocês percebem que aqui a exibição dessa variável 1, ela ficou, a hora que eu mudei ela para 10, a hora que eu mudo ela para 10, ela não aparece as aspas. Vocês verem aqui a variável 2, ela vai aparecer com as aspas. Por quê? Uma é string, a string, a representação dela tem as aspas, o inteiro não. O inteiro é um número e daí ele vai exibir exatamente como um inteiro. Tá? Funciona para todo mundo? Ok? Então, aqui só alguns detalhes. A gente vai usar o Python 3, tá? Não vai usar o Python 2, que eu já falei para vocês. Se vocês olharem aqui no código, vocês vão ver que eu não coloquei o acento. Por quê? Eu estava com receio de vocês estarem com o Python 2, a gente ter problema aqui, porque no Python 2 você tinha um problema com o TF8. No Python 3, o TF8 é padrão. Então, no 2, você tinha que incluir esse cabeçalho aqui, coding no TF8, que, cara, eu não estou apresentando minha tela, o Edson não está vendo nada. Não, mas estou indo de boa. Ainda tá. É porque você deve estar vendo a apresentação ali, mas eu vou... Isso. E apareceu o Emerson aí, ó. Show de bola. Deixa eu apresentar aqui, que daí vai ficar mais fácil. Me fala se você está vendo a apresentação agora. Tô sim. Beleza. Apresentação. Você tem que sumir. Deixa eu ver isso aqui. Então, antes, no Python 2, vocês pegarem script, se pegarem qualquer biblioteca que dá suporte ao Python 2, vocês vão ver que ela tem esse cabeçalho aqui, coding UTF-8.
Esse código UTF-8 era para identificar que aquele arquivo ele era UTF-8 e que ele podia conter assentos. Senão você ia ter um erro na hora de fazer a interpretação do arquivo. Ele ia estourar lá dizendo non-ESC2 character identified. No Python 2 também, o print ele é um comando. Então, você, ao invés de fazer o print do jeito que eu fiz aqui, com... Sai você. Ao invés de você fazer o print diretamente com os parênteses, você tinha que fazer prints sem parênteses. E daí o valor que vinha nos parênteses, ele era como uma string dentro de parênteses só. Ele não era uma chamada de função. Se eu fizer assim agora, ele vai ter um erro. Tá? Como era da linguagem, ele até avisa aqui. Missing parent, call to print, did you mean print? E aí a variável já para te avisar. Durante a transição, isso era um problema, porque pô, você tem a biblioteca, ela tem um monte de coisa lá, ela vai ter print daí. Era uma chatice isso. E por que a gente está usando o Python 3? Porque, cara, tudo está evoluindo no Python 3, o Python 2 ele parou. Então, tem algum projeto legado aqui na Dextra ainda que usa Python 2, mas a tendência é que todo mundo migre para o Python 3. As principais bibliotecas, acho que todas ou quase todas elas já estão dando suporte ao 3. Não sei para Data Science como tá, mas de forma geral, por exemplo, o Django, que era um caminhão assim, já dá suporte ao Python 3 100%, tirou o suporte ao Python 2 no Django 2. Então, assim, usem o Python 3, tá? Então, vamos lá. Linguagem de script. Cria aí no computador de vocês um arquivo hello.py e a gente vai pegar aqueles valores que a gente colocou no terminal e vai jogar para esse arquivo. Então, vou criar aqui também. Para sair do terminal, vocês podem dar Ctrl D no Python ou Ctrl Z no Windows, tá? Quem está usando Windows aqui? Beleza. Eu. Show de bola. Então, vou criar aqui um arquivo hello.py. Aqui nesse hello.py eu vou inserir aquelas variáveis. Então, variável 1 igual a 1. Variável 2 igual... Não, mentira. Variável. E o 2 não. E daí a gente vai fazer um print. Variável 1. Variável 2. Então, beleza? Terminaram aí? Todo mundo terminou? Saindo da edição do arquivo, vamos rodar aqui Python. Aí, coloco o 3, quem não está com ele como padrão. Python hello.py. Ele vai mostrar aí as duas variáveis. Então, assim, exemplo básico do básico, só um Hello World para vocês. Tá? Então, isso daí funciona para qualquer coisa. Então, eu quero fazer uma requisição que bate no servidor, pega o HTML dele, baixa, parceiro HTML, beleza, eu posso colocar isso num script e fazer a chamada desse script via terminal. Se eu quiser que esse script ele seja executável sem precisar colocar o Python, sem chamar Python 3, blá, blá, eu posso colocar isso daqui, ó. Coloco o comentário na primeira linha, /bin, /python, ou /sbin, /env, /python, ou o caminho que você quiser para o seu executável Python. Tá. Se eu não me engano é isso aqui, faz muito tempo que eu não faço. Vou dar um chmod mais x nele. Interpreter não rolou. Dá um type Python 3. Type espaço Python 3.
aqui. Obrigado. Então, .hello.py, ele passa a ser um executável. Tá, então, essa diferençazinha aí, se você quiser executar ele com Python, se você quiser executar ele como um arquivo de sistema, tanto faz, como na execução padrão sem definir o Python, se você souber qual que é. Tá? Tem forma de você definir qual que é para ele rodar no Python do ambiente, se você não sabe qual que é o Python exato, tá? Mas basicamente é isso. Beleza? Podemos seguir? Então aqui, orientado a objetos, estou seguindo aquela definição que tinha lá. Em Python, tudo é objeto. Então, eu fiz aquela variável lá, variável 1. Ela é um objeto. Atribuí ela para uma variável, peguei uma string, atribuí ela para uma variável, aquilo é um objeto. Não atribuí, ela continua sendo um objeto. Tá? Por que a gente tem que falar isso? Porque tem algumas linguagens onde a linguagem é orientada a objetos, mas nem tudo nela é orientado a objetos. Você tem o tipo primitivo. Mesmo os tipos primitivos, eles são orientados a objeto em Python. Tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um caso básico, tá? Então, vou criar aqui uma variável inteiro. Se eu dou um dir nessa variável, ele vai trazer toda a descrição. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que acho que ficou muito grande. Mas vocês vão ver que tem vários métodos aqui que são de um inteiro. Tá? Se eu faço isso com uma string, ele vai trazer os métodos de uma string. Então, isso aqui já é um objeto. Tá? Então, sempre quando você estiver trabalhando com Python, lembra que você está trabalhando com objeto. Então, ele tem alguns atributos que são padrões de um objeto, ele carrega tudo que traz um objeto, ele não vai ter nada ali que seja 0 e 1 exatamente. Tá? Então, o tamanho das coisas também é grande, vamos dizer assim. Então, fazer aqui só esse exemplo, pegar esse qualquer texto, fazer um ponto upper, então ver que ele vai trazer o qualquer texto em caixa alta aqui pra gente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 10.upper, ele vai fazer 10. Ele vai manter a mesma coisa. Agora, se eu tento fazer isso daqui, ele vai dizer que tem um erro de sintaxe. Por quê? Porque 10 não tem upper? Não. Porque quando eu faço 10 assim, ele meio que interpreta como um comando. Ele não vai usar, aqui nesse caso, ele não vai gerar um objeto. Mas se eu faço a igual a 10 e eu faço a.upper, vocês vão ver que o erro é diferente. Ele vai dizer que int não tem o atributo upper. Tá? Então, isso só para falar para vocês que tudo é objeto, ela é orientada a objeto. Então, por exemplo, eu criei uma função. Essa função, ela tem atributos de um objeto. Tá? Não pensa assim, não, eu estou usando função, então ela não tem o que teria um método de uma classe. Não, ela tem, só o que muda é a forma como você vai programar, se você está programando orientado a objetos ou não. Mas por baixo dos panos tudo é orientado, tudo é objeto. Tá? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Beleza. Apesar disso, você não tem obrigação de criar classe para execução, não é igual no Java, por exemplo. Eu vou falar sempre do Java porque é a linguagem que eu tenho mais referência e eu acho que a maioria das pessoas conhece, tá? Não é igual no Java que, você tem que criar uma classe também, você tem que fazer a execução daquela classe. Aqui não, você pode criar métodos e executar os métodos. Então, nesse exemplo aqui, olha, eu fiz lá um def main, um olá, né? Criei os métodos e fiz aqui a chamada deles. Eu vou usar um cara aqui que chama Jupyter, que ele mostra melhor que para a gente visualizar isso é mais fácil, tá? Então, não sei, alguém instalou o Jupyter Notebook? Se vocês quiserem abrir ele, é só se escrever Jupyter-Notebook. Opa, eu acho que eu errei. Ele vai abrir aqui um terminal
já pronto para ser executado. Esse aqui é o mesmo cara do IPython, para quem conhece, tá? Só que ele mostra numa interface web que é mais fácil você salvar as coisas. Então, por exemplo, o pessoal de ciência de dados usa bastante porque você consegue salvar a amostra. No IPython você está ali na execução direta. Se vocês não entenderam nada, vocês vão entender em pouco tempo. Fiquem tranquilo. Deixa eu abrir ele aqui. Então, eu vou fazer exatamente o que está lá naquele arquivo, tá? Então, eu vou criar aqui uma função main. Essa função não vai receber parâmetro nenhum. Eu vou colocar aqui dentro dela... Deixa eu ver o que estava na apresentação, só rapidinho. Essa é uma função simples em Python. Então, vamos lá. Print. Essa é uma função simples em Python. Para quem estiver no Jupyter, para você executar, você aperta Shift Enter, ele executa a linha. Então, na hora que eu coloco aqui main.py, ele vai trazer o retorno que está lá em cima. Tá? Não sou obrigado a gerar uma classe para isso, eu posso fazer execução direta, posso importar isso aqui em um arquivo. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, colocando isso num arquivo, tá? Então, main.py. O shift aqui não tá funcionando. Não está funcionando? O shift enter não sei se eu tô De mais alguém não está funcionando? direto no arquivo. Não sei, deixa eu ver aqui. Não sei se eu tô fazendo errado. Não. O meu também não funcionou, mas depois eu colo no C aí e a gente entende. Está diferente, né? A sua execução ela não abriu o executor, você abriu um editor. Posso só terminar aqui? Como você chamou? Agora eu chamei ele embaixo. Ah, aqui vai. Porque você abriu um editor de texto, não a execução. Deixa eu ver se dá para abrir a execução aqui. Cara, você está com um editor aqui. Você não está com. Você não está com o notebook em si. Entendi. Tá? Porque se você olhar aqui, ó, ele abriu uma execução mesmo, tá vendo? Uhum. O seu ele está só com edição de texto. Pode ter sido alguma coisa na instalação. Tá? Depois a gente resolve, ou se você quiser ir resolvendo aí, deixa eu... Tá. Mas então vou criar aqui a mesma coisa, vou criar essa que está aqui, que é mais fácil. Então, deixa eu incluir aqui só. Então, se eu executar aqui Python main.py. O que aconteceu aqui? Estou no Python 2. No Python 3. Essa é uma função simples em Python. Tá? Então, basicamente, eu posso fazer tudo em função, eu posso fazer tudo sequencial numa caixa. Geralmente, a gente não faz assim. Durante as próximas semanas, a gente vai fazer das formas possíveis. Tá? Voltando aqui para a apresentação. Todo mundo conseguiu fazer aí? Tranquilão? Tá, então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, essa aqui é uma função que soma dois números, a coisa mais idiota do mundo. Recebe A, recebe B, soma A mais B, printa a soma, essa aqui retorna a soma ao invés de printar, mas é tudo a mesma coisa, tá? Tipagem dinâmica e forte. Uma coisa que algumas pessoas erram quando falam de Python é pensar que Python não tem tipagem forte. A tipagem do Python, ela é forte. Porém, ela é dinâmica. Então, ele sabe o tipo daquela variável a partir da forma como você atribui. Então, se eu coloco um inteiro, se eu coloco 10, ele sabe que 10 é um inteiro. Se eu coloco 10 entre aspas, ele vai considerar uma string. Se eu coloco uma lista, ele sabe que é uma lista. Um set, ele sabe que é um set. Então, a forma como você atribui as variáveis é a forma como
ele vai atribuir aquilo ali para, como ele vai atribuir o tipo, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, só que por que eu falo que a tipagem dele é forte, não é uma tipagem fraca, ela só é dinâmica. Se você fizer isso daqui no JavaScript, vai funcionar. A variável 1 é um inteiro, a variável 2 é uma string, você soma os dois, Deus sabe o que dá o resultado, mas funciona, né? No Python, não. Tipos incompatíveis, eles não podem passar pela mesma operação. Então, se eu faço aqui, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, vou colocar var1 igual a 10, var2 igual a 10.0. Se eu der um type na var1, ele vai me dar um inteiro. Type var2, ele vai me dar um float. Se eu faço var1 mais var2, vocês acham que vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo. Por quê? Internamente ele trata. Então, se eu fizer aqui var1 mais var2, ele passa. Vai dar 20. Aí tem uma questão da atribuição, a forma como cada objeto é tratado, para ele conseguir fazer essa soma. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar o meu objeto e esse objeto pode ser somado com um inteiro. No meu método de soma interno dele, eu tenho que fazer uma sobrescrita, daí eu digo, se a variável que está vindo é inteiro, você vai somar nesse valor aqui e você vai me dar esse resultado. Não vamos entrar nesse detalhe agora. O Ricardo vai fazer uma palestra dessa aí daqui a um mês, né, sobre Under Methods, mas você consegue fazer operações com itens compatíveis. Agora, por exemplo, se eu faço aqui, var3 é igual a 10, e eu somo var1 mais var3, ele vai me dar um type erro. Por quê? Essa operação ela não é suportada. A string não tem um tratamento para fazer soma com inteiro e o inteiro não tem tratamento para fazer soma com string. Então, eles vão conflitar. Assim, como que a gente resolve isso se eu estou trabalhando com dados que estão vindo de uma API e tudo vai vir em string? Eu faço que var3 é igual a int 10. Aí eu faço var1 mais var2, var1 mais var3, e ele vai me dar 20. Então, tem que fazer a operação de conversão. Tá? Geralmente, você tem que fazer a operação de conversão para garantir o tipo e fazer a sua operação. Tá? Ficou claro? Tá fácil? Sim. Beleza. No Brace, vocês vão ver a minha camiseta aqui. Por quê? Blocos de código, a formatação, ela é o que define aquele bloco. Então, o início do bloco é dado por aqueles 2 pontos. Cada linha é um comando. Quando eu tenho um if, alguma coisa assim, eu tenho que colocar os 2 pontos, vou tentar colocar para baixo. Qual que é o padrão? 4 espaços. Nem tab, nem 2 espaços. 4 espaços. Se eu quiser colocar tab, beleza. Quem for trabalhar no seu projeto vai sofrer, mas ele vai aceitar. Se quiser trabalhar com 2 espaços, beleza. Mas, mesmo problema. Tá? Então, por convenção, a gente usa 4 espaços. Em Python, as coisas funcionam muito por convenção. E a convenção é muito importante. Então, usem 4 espaços. Pode usar isso. Aqui, a gente tem, vocês vão ver que eu fiz o def. Def é como você define uma função. 4 espaços, comecei ali soma. Isso tudo que está aqui, está dentro dessa função. Eu não tenho uma chave para delimitar o começo e o fim. O que te obriga a isso? Você tem que fazer blocos pequenos de código. Você não pode fazer blocos muito grandes, uma função com 120 linhas. Vai fazer uma função com 15, 20. Estourando 30 linhas. Tá? Ficou maior do que isso, joga para outra função, faz uma chamada de uma para outra. O código não fica um macarrão, fica fácil de ler. E fica bem organizado. Vocês vão ver que o if ele não precisa necessariamente ter parênteses. Tá?
geralmente a gente não usa, exceto que essa condição ela precise de ser resolvida antes da outra. Então, fórmula matemática padrão, né? O print aqui, ele tem parênteses, mas ele é uma função. Então, tudo que vocês virem que está com parênteses, quando tem parênteses é porque é uma função, ou porque se estiver dentro de um if, por exemplo, esse bloco aqui ele tem que ser resolvido antes do outro. Tá? Aqui eu faço a chamada dessa função, percebe que aqui eu voltei na minha indentação, ela não está no mesmo bloco. Tá? Se eu pulei 3 linhas, mas eu continuo na mesma indentação. Você continua dentro da função. Por padrão, quando eu faço uma função, terminei, convenção também, dois enters para quebrar o bloco. Então, se eu fosse definir, por isso que tem 2 enters para cá. Tá? Se eu tivesse numa classe, isso é um método, aí um enter só para separar um bloco do outro. Tá bom? Então, só para ficar bem claro essa parte da formatação. Em Python, a formatação ela conta muito, tanto porque você pode ter um erro de sintaxe se estiver errado, como para a leitura do código, porque você não tem o tipo. Dá para ter, depois a gente entra nesse mérito. Mas você não tem o tipo. Você não tem, então não dá às vezes para saber se é uma chamada de função ou se é um objeto. Né? A forma de chamada é a mesma. O que vai definir o que você está operando ali é a formatação. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Coisas caóticas em Python, você deixar o seu editor configurado para tab e espaço. A hora que você jogar para produção vai quebrar tudo. Ou se você estiver trabalhando com tab e outro cara está trabalhando com espaço, beleza, você roda o seu código, sobe e funciona, o cara roda o código dele na máquina dele, funciona, fez o merge, tudo para de funcionar. Sim, já vi alguns casos caóticos disso acontecer. Tá? Com Python 2 era pior ainda, por conta do TF8. Só uma pergunta, vocês costumam usar tentar config nos projetos? Vocês podem forçar a editação e tudo mais? Ou não? Dá para usar. É que, assim, no Python a gente não tem muito padrão de IDE. Tipo, que eu vejo muito comum quando você programa para Android, tipo, ou você programa com Android Studio, ou você programa com Eclipse. Né? No Python, cara, eu uso PyCharm, o Ricardo usa o Kate, tem um cara que vai usar o Sublime, no fim todo mundo é feliz. O editor config, eu já vi algumas pessoas usando, é legal, eu mesmo não uso, tá? Porque a convenção é muito forte, assim, todo mundo que programa em Python necessariamente programa daquele jeito, então acaba não sendo uma obrigatoriedade, né? Mas tem gente que usa. Tem projeto que usa. A gente, no nosso projeto, a gente não usa. Tá. Então, passando aqui, tipos primitivos, a gente tem inteiro, ponto flutuante, long no Python 2, no Python 3, isso é resolvido automaticamente. Então, o inteiro longo, ele é um inteiro, não tem limite. Complex, que eu nunca usei. E o decimal, que ele não está na standard. Ele é um built-in. Eu vou explicar essa diferença de standard e built-in. Iteráveis a gente tem lista, dicionário, tupla, set. Outros tipos a gente tem string, booleano, object, que é tudo herda de object. No Python 2 você tinha que deixar isso explícito, no Python 3 isso é automático. Função, que aí vai ser function ou built-in. E você tem os operadores lógicos, igual, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, diferente. Aí aqui vem, até aí tá tudo padrão, né? Aí vem os operadores de equivalência. Então, geralmente, quando você está no JavaScript, quando você precisa fazer um OR ou um E, você faz com pipe ou com E comercial. No Python você vai fazer com end. Então, vou fazer aqui. N2 ele vai dar... Deixa eu fazer outra coisa. Que aqui ele está fazendo por... Eu não tenho bool. Não, aqui tá passando um end. Acho que eu escrevi errado, né? Então, aqui ele vai dar true, aqui ele vai dar false.
Tá? Então, você usa AND. Se for um OR, aqui ele vai dar true. Aqui ele vai dar false. E o NOT, vou fazer aqui um NOT 1 ou NOT 0. Tá? Então, só para entender que a gente não vai fazer assim. Você vai usar AND mesmo. Tá? Depois a gente vai fazer uma verificação em lista. Deixa eu ver a oração, 10:1. Então, antes de fazer isso aqui, deixa eu mostrar um pouquinho dessas coisas funcionando, né? Então, vou criar aqui o inteiro e float, acho que vocês já entenderam, né? A diferença do inteiro e do float é que o float, vocês vão ver que ele vai ter o ponto e o zero aqui, tá? Tem que tomar cuidado com operação de float, vocês sabem disso, se vocês programam em outras linguagens, mas não necessariamente 10.0. 10.0 é menor do que 9.9 mais... Aliás, não necessariamente 0.0 é maior do que 9.9 mais 0.1. Nem sempre isso funciona. Isso não ia funcionar nunca, né? Nem sempre isso aqui funciona. Se eu fizer uma operação com esse daqui, às vezes ele falha por conta do ponto flutuante em si. Ele joga para um monte de casa para frente e daí você não consegue resolver. Gravidade disso, a gente teve um projeto na Serasa que apanhou justamente nessa conversão. Aí você tem que ficar fazendo arredondamento, exatidão de pontos. Geralmente, quando a gente tem número exato que a gente precisa fazer operação, a gente converte o número para inteiro. Mas isso acho que é em qualquer linguagem, assim. Ou a gente usa o decimal. O decimal, eu falei lá, o decimal, então, eu falei que ele não está na standard. Então, vou colocar aqui, só para deixar o exemplo, um decimal, import decimal. E daí o decimal, ele é um numérico que funciona... É um float com exatidão de casas. Então, a gente define qual que é o tamanho, quantas casas é o padrão que ele vai operar, e ele vai trabalhar sempre em cima desse padrão. Então, se eu colocar aqui decimal 10, ele vai trazer exatamente essas casas que eu coloquei aqui. Tá? Enquanto que com o float, se eu fizer 10. Fizer aqui 10.000, ele vai me trazer só 10.0. Falhou? Errei? É que ele converteu para texto. Ué, estranho. Deixa eu contar aqui. Tá, então ele vai colocar ponto zero, enquanto que aqui você consegue definir. Tem uma configuração necessária para que isso funcione bem. Tá, eu não vou entrar no mérito agora porque já entra num nível um pouco mais avançado, que acho que não é a ideia para hoje. Tá bom? Dúvidas até aqui? Beleza. Vou mostrar para vocês um pouco de outros objetos. Tá? Então, vocês já viram o string inteiro, float e o decimal. Vou mostrar aqui uma lista. Pode colocar 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma lista. Vamos colocar aqui lista 0. Lista 3. Ele vai me trazer o objeto. O índice é 0, tá? Não é 1. Vou mostrar para vocês um set. Então, o set é parecido com a lista. Então, se eu pegar aqui o set na posição 2, ele vai me trazer exatamente aquela... Não.
Eu sabia que o set não funciona assim, vocês sabiam? Acho que eu tenho que fazer um ponto get aqui. Add clear copy, remove copy union. Acho que eu não consigo. Eu ia usar para falar da diferença do set e da lista. O set, ele é similar à lista. Se a gente mostrar uma exibição dele aqui, vocês vão ver que a representação dele é parecida com a da lista. Porém, a lista, se eu faço isso aqui, ele vai me trazer 1, 2, 2, 3. E o set, se eu faço a mesma coisa, ele não repete os itens. Tá? Então, quando você precisa fazer uma lista sem repetição, usa o set. Se precisa fazer uma lista, usa a lista. Porém, o set ele é mais limitado nas operações dele. Então, por exemplo, vocês viram que eu não consegui pegar por índice. Você não consegue adicionar um item nele por índice também. Então, a lista, se eu quiser colocar aqui, dar um append nela, eu consigo. E aí vocês vão ver aqui a lista está com 10 lá no final. O set, eu não consigo dar um append. Eu tenho que dar um pop, eu tenho que dar um add. A operação é diferente. Daí vocês vão ver aqui que o set vai estar com o 10 lá. Então as operações elas são um pouco diferentes. Tá? A gente tem também a tupla. Então, vou mostrar para vocês aqui a tupla. Vocês viram que o que mudou de um para o outro foi a forma como eu coloco. A lista eu coloco com a chave, aliás, com colchete. O set é a chave. A tupla são parênteses. Na tupla, eu não tenho operação nem de add e também não tenho a operação de append. Por quê? A tupla ela é não mutável, ela é imutável. Então, para eu alterar uma tupla, eu só consigo somando outra tupla. E aí eu não alterei a tupla, eu gerei um novo objeto tupla. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, tupla mais igual a 10, então aqui, a hora que eu faço a tupla, ela vai estar com 10 lá no final. Então, tem uma operação de soma e isso aqui gera um novo objeto. Uma dúvida na hora da declaração. Eu já vi casos que você, quando você vai declarar uma lista, você coloca igual list e entre parênteses você joga os valores. Assim como o set também, a tupla, você escreve tudo. A convenção geralmente tende a usar parênteses, ou tudo bem misturar um com o outro? Então, geralmente a gente usa a anotação padrão, que é essa. Tá? Só tem que tomar cuidado, por exemplo, porque se eu fizer isso aqui, 10, isso não é uma tupla, isso é um inteiro. Quando que a gente usa a anotação? Numa conversão, por exemplo. Só no cast. Então, ou então, por exemplo, no dict, que eu não entrei aqui ainda, mas o dict, como ele às vezes cresce muito, você fazer ele na anotação padrão fica um pouco mais difícil de ler e daí indica você mudar, deixar explícito que é um dict recebendo parâmetros. Eu, sinceramente, não gosto. Para mim, eu uso a anotação padrão porque você olha, você já sabe o que é aquilo, né? Sem precisar necessariamente usar um tipo. E outra que a escrita fica mais curta, né? É muito mais fácil você fazer isso aqui do que você fazer isso aqui. Luiz, a gente fez lembra que a gente viu lá que Esse mais não funciona. rápido também fazer, tipo, direto. Também. Não utilizar os... Também. Quando você usa a sintaxe é mais rápido porque ele não tem operação de conversão. O que é importante saber? Vou fazer um exemplo aqui, tá? Isso entra num nível um pouco mais avançado, mas é só para ficar claro, tá? Vou fazer aqui, olha, o ID da tupla. É esse ID aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Tupla mais igual a 20. Lembrando que essa vírgula aqui é para deixar explícito que é uma tupla porque eu tenho um item só. Se eu tivesse 2 itens, não precisaria,
mas a gente costuma colocar uma vírgula no final para deixar claro. Então, dupla mais igual a 20. A hora que eu faço o edit dupla aqui de novo, ele vai mudar. Desculpa. Era 60, agora é 16. Todo objeto tem um ID dele? Todo objeto tem um ID e cada operação de atribuição como essa, quando se faz o mais igual, ela gera um novo objeto. Tá? Tem alguma convenção para a nomenclatura do set? Porque eu vi que você colocou um underline depois, ou foi... Ah, não, é porque o set ele é comando de sistema, então se eu colocasse só set, ele ia conflitar. Então só por isso que eu coloquei aquele underline, mas Legal. não tem. Como geralmente a gente não tem tipo no Python, dá para usar tipo, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui var. Cara, eu odeio usar tipo no Python, então se eu fizer errado, vocês me desculpem, tá? É alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente como que é. Talvez, mas você consegue colocar desse jeito aqui. Você lembra, Ricardo, o que é? Isso eu não lembro. Tem um jeito de você tipar as coisas agora, principalmente com função. Com função eu tenho certeza que é assim. Então, vou colocar aqui def fun, que recebe blá, e esse blá é inteiro. Daí eu vou dar um print blá aqui. Então, quando eu chamo fun, eu passo 10, ele vai printar o 10. Mas, por que eu não gosto? Porque se eu passar isso aqui, ele continua funcionando. Ele só utiliza só para IntelliJ, né? Ele usa só para documentação, tá? Mas, como a gente geralmente não tem o tipo, ou a gente não costumava usar o tipo, quando a variável ela tem que ser de um tipo específico, eu colocava de alguma forma um sufixo, tipo, é uma lista de itens, então eu colocava um list. Mas, assim, podia ser uma lista, podia ser uma tupla, podia ser um set, o que eu precisava era que fosse um iterável, tá? Mas não tem uma convenção para isso, também não vou dizer para você, pô, vou fazer o nome lá contador, você vai colocar o nome da variável contador int. Não, contador. Geralmente o nome da variável já sugere o tipo dela. Então não tem como se travar isso daí, não tem como se escrever se você precisar só de itens iteráveis sem fazer tratamento. Pra ter certeza Tem que fazer tá tratamento, recebendo. tem que fazer tratamento. Não dá para você fazer por sintaxe simplesmente. Tá? O TypeScript, se eu não me engano, é assim, ele só dá um warning, né? Mas na hora que você compila ele te dá o erro, né? Uhum. No caso aqui não. Aqui não. Ele não vai dar. A ideia é dar. Então, se abrir lá o IntelliJ, o PyCharm ele avisa para você, você está tentando fazer num cara errado, mas ele não dá nenhum warning aqui. Tá? Então, outro tipo que a gente tem é o dict. Como que é o dict? Lembram do set que era assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um set. Se eu der um type nisso daqui, ele vai ser um set. O dict, ele é parecido com o set. Só que eu vou fazer isso aqui, ó, uma atribuição. E aí ele é um dict. E quando eu faço... A sintaxe do set é nova, tá? Ela entrou acho que no Python 3.4, 3.5. No 2 com certeza não tem. A representação do dict é assim. E o que é importante falar para vocês? É um hash. Posso usar um inteiro, posso usar uma chave qualquer. O valor aqui ele não precisa estar padronizado. Eu posso colocar eu posso colocar os valores de tipos diferentes, tá? Eu não preciso declarar o tipo dos itens do dicionário. Se quiser puxar esse banquinho aí, pode puxar. Ajudá-los aí. Tá? Então, você não precisa declarar o tipo do dict, você não precisa declarar o tipo dos itens, você pode fazer os itens de forma variável.
por exemplo, lembra que eu coloquei aqui o fun1, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu consigo colocar o fun1 como chave disso aqui. Esse fun, consigo colocar ele como chave do meu dict. Tá? Como que a gente pode usar isso daqui? Por exemplo, Python não tem switch case. Mas eu posso dizer que se o meu valor for 10, ele retorna a função fun. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 10 e vou retornar fun. Vou atribuir isso aqui para uma variável, então dicionário é isso aqui. E daí eu vou fazer o seguinte, vou chamar o fun. Aliás, vou executar o dic 10. A chamada de chave do dicionário é igual a da lista, tá? E aí eu vou executar ele com um texto. Escrito errado mesmo. Ele vai executar a função. Tá? Que a gente pode ter aqui de problema é que você está trabalhando com um cara que não é normalizado. Então, você tem que saber o que você está fazendo em cima desse dicionário. Ele é alterável, então eu posso alterar, posso criar uma chave aqui. Então, 40 é igual a... Olá, tudo bem? A hora que eu vejo, homenagem póstuma. A hora que eu coloco aqui o dic, vocês vão ver que tem o 40, olá, tudo bem. Observação, se eu fizer dic 1 aqui, eu não estou falando do bairro de distância calculada do centro, ele não funciona, porque ele não considera o índice, ele considera o hash. Tá? Tem uma outra classe que chama orderedDict, que daí sim ele funciona com índice. Eu não tenho certeza se ele funciona com o índice, mas ele grava isso aqui, ele retorna ordenado. Num dicionário, você não tem certeza se esses caras aqui vão estar nessa ordem. Se eu não me engano, a partir do Python 3.5 ele garante a ordem, mas até o 3.5 ele não garantia a ordem. Tá? Então, se você está trabalhando com o dict, nunca considera a ordem dos elementos. Sempre considera o hash. Tá? Sempre considera a chave. Tá bom? Aí, no caso, se precisar, utiliza outro, né? Que é o dict, você consegue importar e utilizar o orderedDict, Aí você consegue. Só que aqui, assim, pô, eu preciso trabalhar com uma lista nisso daqui. Beleza, você tem aqui o ponto items, que ele vai trazer isso aqui em formato de tupla e você consegue iterar. Você também consegue pegar as chaves dele e você consegue pegar só os valores. Então, a chave não é importante para mim, ou o valor não é importante para mim, ou eu preciso da chave do valor para construir um label. Beleza, você consegue fazer dessas formas aqui. O keys e o values ele retorna um dict values que é uma tupla. Tá? Basicamente isso, você consegue iterar aqui. Então, por exemplo, for x in dict values print x. Daí ele vai trazer os valores aqui. É um iterado. Tá? Em Python a gente usa muito a ideia de você não saber exatamente qual é o tipo. Então o que importa é que eu consiga iterar nele. Tá? Então por isso que eu falei para você, não necessariamente, porque tem algumas operações da tupla que você não vai conseguir fazer aqui ou da lista que você não vai conseguir fazer nesse caso. Tá? Bom, mais alguma dúvida? Não. Referente um pouquinho fora isso, tem diferença entre aspas duplas? Não tem diferença nenhuma entre aspas duplas e aspas simples, só a utilização. Então, eu gosto de usar aspas simples, gosto de usar aspas duplas, uso aspas duplas. Vou fazer uma string que tem aspas duplas dentro, uso aspas simples e o contrário também é verdadeiro. Tem alguma string reservada para barra N, barra R, que é comprado Tem a string formatada.
Tá, então padrão /n/r entra em qualquer string vai considerar esse padrão. Então, por exemplo, se eu der um print aqui de /n olá, /n tudo, /n bem, ele vai printar quebrado já, ele já formado. Entendi. Você não gosta bastante, mas ele interpreta. Ele interpreta também, tá? Não tem diferença, tá? Se você precisa escapar, você usa /barra e escapa o caractere seguinte, tá? Eu não entrei em string formatada aqui ainda, acho que a gente pode entrar depois, tá? A gente vai parar agora, acho que já deu 1 hora. O próximo item aqui, só para vocês irem pensando, o que é o exercício? Fazer um script em Python para determinar se o número é primo ou não. Coisinha simples, tá? Se você quiser, pode criar um input, pode ler o input do usuário. Tem que lembrar de converter, se você fizer o input de string para inteiro, porque o input vai ler como string, e usar o Python 3 como interpretador, não Python 2. O que eu quero antes disso? Vocês lembram que vocês responderam lá um nível de Python que vocês têm, né? Quem colocou nível 4, beleza. Nível 3. 3 tinha, acho que uma pessoa só. 2, beleza. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Porque a gente tinha que separar em alguns grupos, senão vai ser um monte de gente fazendo junto e algumas pessoas vão fazer muito sozinho. Nível 1, 0. Beleza. Vem você e os colocaram 2. Vem aqui junto comigo, por favor. Também. Aí já separa. Dois? Dois? Beleza. Então, agora ele está falando agora. Então, tem quantas pessoas que foram naquela hora? Deve ter umas 20, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, guardado no número. 3, 2, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Só guarda o número. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1. 1. 2, 3, 4. 1. Beleza? A gente para comer agora. Depois que a gente voltar, aí vocês se reúnem nesses números que eu falei para resolver esse problema em grupo. Beleza?
Um banquinho lá. Legal. Era isso que eu queria fazer. Não está bem recente o negócio também. Não teve problema, não. Mas ainda eles não aquele lance de sustentação. Ainda não repassaram para a gente, não. Só absorver lá e tem ali chamados lá, né? Chamados, tudo foi relacionado a order que é pra gente, foi pagamento que a pessoa lá no cliente. Ainda não está caindo, não. Não sei se está caindo, não. Ainda não. Ai, ai, vou matar, né? Eu morro de fome. Ah, mentira. Ah, você tá de brincadeira, né? Saladinho, não tem vergonha nessa cara, não, mano? Eu ainda conheci um pouquinho mais, mas na vida só pega fome, né? Passa mal, tá por Depois de 3 anos, eu tô passando mal. programação Tô morrendo. por 10 anos. Nossa, só podreira, mano. Ontem frango assado, à noite madeira, agora pizza. Caralho, mano. Depois reclamo no risco de pegar salada. Você tá precisando pegar uma saladinha. Não, do caralho. Aí pega 3 potes de salada. O salerto salada. Muita clorofila faz mal, né? Salada só se faz mais hambúrguer, né? Não, mano. Vai que, né? Tudo vitamina S. Vai pegar aqui na bateria. Obrigado. Ah, já que você tá servindo, ele tá você.
Os caras vai voltar. Coisas internas. Não, meu pé lá. Eu não entendi mais esse detalhe. Ela sentiu xingar quando o PMA fica constantemente sugerir a data. Paulo. Tá? Eu tô aprendendo por ela. Descobri isso da pior forma, quando o Edu falou assim, ó, eu não postou uma semana inteira. Tá tudo certo. Eu só ia colocando, né? Nada de mexer no calendário. Depois. É, que eu tinha ficado um buraco nesse contar. Ah. Eu descobri que. Porque assim, né, aquele e-mail lá daqueles nomes, né? Projetos internos, ninguém lê, né? Eu também não leio. Ele faz efeito. Só marca ele como lido lá e. Não, lido. Exclui. Entra na. Chegou de manhã, 8 horas, marca tudo, manda pra lixeira. Lido. Eu não guardo e-mail, não, cara. Não é? Caramba, velho. Aí você vai gravar isso aí. Mas vai gravar isso aí, desculpa. Não sei, Rogério, só não procura a galera lá ainda. Ligando pra você 3 horas da manhã. Tem um mês que eu tô parado. Ela no mês. A Leva foi lá e falou assim, foda-se. Se vai no incentivo desligado, levaram todo mundo no perfil. Cara, Ninguém comprou pai, faz um lado gorninho ali, que leva. Esse VPN, não sabão não tem nada. Não vai chamar, não? Isso é muito louco. abre chamado, lá no chamado tem transmissão. Mas vocês estão com acesso pelo menos no ambiente lá. Por 20 dias você trabalhava. 20 dias tem acesso. Não, abri isso semana passada, mas você vai fazer na quinta, velho. Abre já. Eu lembro que os caras da Bahia são bem cabreirão, assim, que eu lembro que os caras não queriam fechar uma VPN lá com o Google Cloud, né? O Virtual Connection. Então nessa briga aí, 3 semanas. Essa VPN. Ainda não tem? Não, porque o Guidinho tá fazendo uns bagulho, a gente pensou de mandar pra cá e mandar pra lá pros caras. Tudo que tinha caiu tudo. Tem que reconfigurar tudo. Esse VPN caiu tudo. Nosso ambiente local caiu tudo. VPN em casa caiu tudo. Deletou o VPN que tinha e virou. Zerado. Mudaram de novo. Agora eu tô na água. Tudo tinha água. É que antes era tudo de cloud, né? É os Kubernetes, coisas como Ele tá mandando morango, mano. Porra. Aí sim. Eu estava perguntando quanto tempo antes precisa pedir até. Mano, eu acho que
antes, no dia anterior, já. Tá bom, que o pessoal já vê lá. Cai na fila deles lá e já. Vou ver aí. Dia antes. Amanhã dá? Acho que dá. Eu só abro o chamado lá ainda hoje. Ou caso, no máximo, dá um toque pra alguém lá. E já é. Porque agora eu nem olho mais essas coisas, então não vou falar nem que você me avisar, mas. Vamos gravar. Projeto interno. Mas tá com deco? Dá. Eu já codava, né? As coisas do PMA. Aí, desde o final do ano passado, começou a ter uma movimentação. Eu queria ir para dev mesmo, o cargo de dev tudo certinho. E aí também começou a movimentação de formar a equipe de projetos internos e tudo mais, aí formou a equipe e eu fui para lá. Mas ainda faço umas coisinhas ou outras, né? Sempre que eu posso ajudar com alguma coisa também. Eu sabia, chamar você lá arrumar nossa TPM. Ixi, aí vai ter que falar lá com o Murilão. Devolve você para São Paulo. Dar uma pizza pro pessoal aqui, né? Você estava no caso, então se inscreveu, você é que tira esse nome de cima. Do lado do pai. Da nova VM, da hora. Grau, velho. Já surgiu esse assunto lá no Java. Aí eu vi lá que eles vão contemplar Python. A ideia deles é pegar a linguagem e compilar direto para máquina. No Java vai entrar 30 vezes. Assim, caralho. É absurdo. Só 30 vezes, não 30%. Isso, tem uma. Vou mandar a apresentação para vocês. Só a apresentação é de Java. O cara da hora. Ele fez a comparação lá com o Spring Boot lá. Ele tá lá, 100 MB de memória. Tipo, é que é tipo 0.5 segundos e 10 MB. Caralho, velho. É gol, cara. A hora que eu tava forte nisso. É gol, velho. Sim. Aí então, eles querem fazer. Aí tem uma pirâmidezinha lá de linguagens que eles vão abordar. Mas não lembro. É JavaScript, Java, e Grails, Ruby. Ah, mano. Os caras estão fazendo muito doido. Mas o intuito é matar a velha JVM de C++ do Java. Aí porque na JVM tem C1, C2, C4, um monte de coisa, né? Um livro. Aí tem uma parte que eles não conseguem escrever de jeito nenhum. Ah, quer saber? Vamos matar essa porra toda e vamos fazer do zero. Aí a ideia deles é direto da sintaxe da linguagem para linguagem de máquina. Não vai passar nem C++, nem C, nada. Direto.
Animal. Já tem. Se funcionar antes de 2050. Já tem um monte de pouquinho. Não, já tem um monte de pouquinho que tá rodando já o projeto. Já tem a versão 1. Ah, mas já tem até a versão. Já. Tá muito grande. Tem, né? Se puxar, tá puxando. Eu não sei se tem alguém usando em produção já. Será que eles vão cobrar a produção? Ah, com certeza vai cobrar, né? Então, aí já nasceu. Eles queriam cobrar o Java já, né? Aí não rolou. Então, ela já nasceu naquele esquema de Community Edition, de Enterprise Edition. Então, no Enterprise tem umas coisinhas a mais. Chama Draal VM Compiler Native. É diretamente. O negócio é. Eu também fiquei assustado. E o cara faz o resto. Nossa, faz sim. Vou voltar aí. Vai ser amanhã. Você vai de novo, né? Vai. Eu pedi fora de novo. Eu quero um mordido, velho. Dá pra trocar ainda. Nossa, eu vou tentar trocar então. Pô, Tá enjoado essa lá. é amanhã, você falou? Errado. Não, amanhã é a. De agilidade. Mas acho que você não vai procurar. Não, mas Não, tá ligado. O outro tem mais escondido ali. Sim, tá É claro. verdade, o outro tem. Não, Aperta a caixa. Aperta de casa. Vou jogar aqui. Até se somar, não dá. É só gasta caloria. sabe qual vai ser o esquema? Vai ser. Pô, alguém quer pegar esse último presunto ali? Hoje pega aí. Nossa, eu tô. Já começou, hein? Valeu, Jack. Obrigado. Sério? Achou a salada? Aquela salada de um forno frango, né? Não é tão ruim, não. Eles só passam pra lá, né? Não, pode dar pra eu levar. O outro tem lanche aí. O outro tem lanche aí. Eu vou deixar aqui, vai que alguém quer pegar. Ganhei uma salada muito quente. Ar-condicionado funciona. Mano, espera. Vou ficar no cantinho lá, né? É o lugar mais quente que tem. Melhor não tem. Qual que é que tava lá mesmo? Essa daqui é a maior. É. Vai lá? Só até dois. Só passa pra outra. Isso aqui, ó. A cena tá caindo, né, cara? Mas a gente assistiu trazendo isso a gente levantou. Aqui vai ter moto lá ainda. Vou mandar um tempo pra você. Meu problema que eu fiz, só foi isso.
Foi agora no meio, vamos ter que... Beleza. Qual que você acha? Eu não sei se eu uso esse também, Vamos ver quem ficou. Aí quem não ficou, manda o script lá no teste. Quer falar? E agora você é o grupo da Lela. Só o carrasco. Como eu queria, tá? Agora a gente está se organizando melhor, né? Bom, vocês lembram o número de vocês? Só se dividir, juntar aí, não sei. Pode que não tem mesa, né? Mas se juntar para ir fazendo o script, se organizem do jeito que vocês quiserem. E faz o grupo, faz uma máquina só? Faz uma máquina só. Isso. Respondendo a sua pergunta, foi pelo terminal. Já instalei o. A turma do 1. Mas agora eu consegui, mano. 4. Vendo aí, já. Céu também é. Sou 3. Um só vai mais. Tem alguém aqui, ó. Ah, só um também. Quem que é 3 aí? Dá pra ele Dois? Tá indo pra cá. São dois já? Sobrou, não é possível. Se tem um, tem 3, tem 2. Ué. Alguém é 2, hein? Não tem um, não. Vou olhar, calma. Sim, eu falo de água. Você viu ele, menina? Alguém tem que ficar Dois, cadê? Eu sou 3. Dois, segundo pessoal. Foi todo mundo aqui a 3? Divide no meio, então. 3 e 4. 3 e 4. 2 só tem hoje. Então fica com 4. Tá bom, pessoal. Esse é 3? Vazou todo mundo. Fica com 3, então. Tá, beleza. Então eu já tô aqui. E aí, o Edson, você tá aí ainda ou não? Eu vi. Tô aqui sim, rangando, mas tô. Beleza. Queria ver um jeito de você participar, cara. Coloca na sua tela, vai fazendo na sua tela e falando o que tá rolando. E daí, se eu fizer, todo mundo vai fazer também. Tá. Também. Seguinte, entra... Ó, viu, Luiz? Só que eu não consegui rodar o negócio aqui, tá? Tá com o Jupyter, né? No Windows. Eu tô com Windows. Tá, depois a gente vê como resolve isso daí. Beleza, de boa. Mas relaxa que o exercício aí não é complicado, não. Eu compreendi e é de boa. Depois a gente faz funcionar. Depois eu colo no celular, a gente faz funcionar e vai ser fácil. Beleza, então. Bom, beleza, então? Vai parar no exercício, só vai fazer uma correção depois. Se você quiser, eu posso te mandar uma mensagem aí. Tranquilo, depois a gente vê com calma. Beleza, então. Valeu, tchau, tchau. Olha, eu vou falando, não faz a conta do número primo, não. Eu sou sincero. Divisível por 1, N por ele mesmo. Beleza. E aí Eu sou daqueles. Vejo problema, o assunto vai correr. Então, eu fiz um exemplo que eu comecei resolvendo a partir do 3. Dividir por 1 tem que ser o mesmo.
End, End, esse ele vídeo por ele tem que ser igual. não né? pode sobrar nada, você faz módulo. Tem módulo? Tem, né? Tem. Ah, é que eu não mostrei, né? Não. Só pra Dá ficar pra fazer fácil, ainda. deixa eu pegar aqui. Cara, você lembra? Não lembrar. Será que é read? Não é read? O operador é porcento, tá? Então, se eu fizer aqui 5% 2, vai dar 1. Faz muito tempo que eu não faço Python. Perdeu o jogo, né? Antes era how input no 2, agora é input. E primos, né? Pode ser? Números, hein? Tá, eu tava fazendo input. Assim, pra ele já digitar um. É que essa é uma regra mais fácil de aplicar. Você dividir ele por 5, 6, 8, começou isso. Funçãozinha, né? e alguns casos, aí ele... A data mais bonitinha, porque a mulher é foda, né? Não dá pra competir, não. Eu acho que ele... Não, eu sei que o cara me acha estranho. Ele só pode ser dividido Tem que ser. por 1, né? Se dividir por 1, tem que ser ele mesmo. E se for dividido por ele mesmo, Então, a cobra só tem que que ser no igual. caso, se for 24, 24, 1, 12, sabe? Você tem que fazer um for e tem que fazer um contador. Se tiver 2, entendeu? Sim. Verdade. Só esse momento. Mas foi. Por cima. Fazer um contador e ver tipo, se ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E além disso, Sabe? Não, mais nada. Então, o começo que eu fiz foi isso aí. O for, Até agora foi o cut, né? Agora a gente vai já, então, já implementar a lógica. Vocês podem usar for ou while, tá? A sintaxe do while é essa aqui, ó. Calma, deixa eu lembrar assim. Ó, e bloco dentro. while, É que ele já não tá vendo. não é. 10. É while, função, 2 pontos e. Na verdade, aqui, Isso aqui é internamente. Quanto o Oxford aqui 10, aí ele já. Tudo no while? Acho mais fácil. Fui dar um Só tem que incrementar, né? Então, ele Aí ele só não esquece de incremento. Vou ter que matar o pai. travou. Ficou na frente ali. Eu abri de novo. Divide pelo número anterior. É isso? Não, é isso. Não tá aqui. Não pode esquecer de iterar. O problema nem tá sendo pai, tá fazendo a lógica. Matemática básica. Não faz sentido. Faz sentido. Como é que faz pra fazer o resto lá igual? É o porcentagem? O módulo vai te restar o. Sei lá, 5. Aí tem que ser igual a 0, né? Isso já dá pra mim. O quê? Já vi isso olhar. Aí só implementa lateral 1, é isso? Não sei se Só. Vai vir? Não. No painel aí tem que... Seria número divisível por Você si tá- mesmo, ser. Junta com eles aqui. E aí, tipo assim, se eu Só descer o degrau, tá junto. Se quiser sentar na cadeira aqui, ó, ficar mais perto. se tem Funciona? mais números O score tá dando. Rodar. A gente pode fazer nossa diferente. 2, 3, 5. Mas acho que vai ser isso aí, né? Dividiria qualquer Você número por sobra, vê. esse. Se der 0 em algum desses casos, já eliminaria que ele não é primo. Porque senão, se for dividindo ele,
tiver um número muito grande, a gente for dividindo ele. Exato. Tipo, você divide por uma amostragem de primeiros números. Se a divisão for 0, ele não é primo. Se não for diferente, Então, na verdade, eu usei só com 1, assim, sabe? Porque você dividiu por 2, por exemplo, pegou divisão por 2, é o número 4, pegou divisão por 3, 5. É o que eu pensei. Talvez já seria uma amostragem. Não tenho certeza se seria certo. Você falou nesse caso aqui, você vai falar que se ele for menor. E a condição do cliente coloca no Você pode dar um problema tipo, de não cair em discussão e o restante da divisão pode ser 0. Se for 0, não é primo. Você divide por números primos, primeiros números 2, 3, 5 e 7. Aí ele não é primo. Se você dividir por eles e o restante for 0, ele não é primo. Você pode descartar. O stack no ponto fora do artista. É o único número de par primo. Eu achei o algoritmo de número primo prima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente já sabe que 1, 2 e 3 são primos. Qualquer número divisível por 2 não é primo. E qualquer número, assim, você pode fazer a lógica que eu fiz no meu foi a seguinte. Se ele for divisível, eu fiz do jeito mais simples, se ele for divisível por qualquer número maior do que 3, aliás, maior do que 2, até o valor dele, ele não é primo. Se ele for divisível por qualquer um, ele é primo. Aliás, se ele não for divisível, ele é primo, se ele for, ele não é primo. Entendi. Tá? Então, você consegue fazer isso com um while. O jeito mais simples ainda é se você fizer ele, assim, até a metade dos números, até chegar nele, você já sabe que ele não é primo. Se ele não for divisível até a metade, já sabe que ele não é primo, porque maior do que a metade ele não vai ser divisível por ninguém. Então, por exemplo, 57. Pô, 57. Eu sei que ele não vai ser divisível por nada menor do que 28. Entendeu? Então, posso fazer a contagem só até o 28. Mas essa não é obrigação, mas você consegue fazer um while até o número dele. Tá? Mais 5 minutinhos pra gente finalizar. Acabar de entender, mano. Fodeu. Dois até. Dá pra fazer um return em Python. Daria pra fazer recursivamente também. Pegar qual número ele é e tentando dividir por ele menos 1 até o final, até o 0. Até o 1. E ver se for divisível por qualquer um menos. O Python ele aceita argumentos de entrada via terminal? Aceita. Você precisa colocar dentro da função input, mas aceita. Aceita? Então, mas se a gente começar a partir de 2. Se eu escrever input, aqui ele sabe que veio o externo. Isso. Deveria, não? Deve fazer um not igual. Coloca not. Igual. Não, se você fizer a partir de not, blá, igual, not, blá, igual, blá. Tá dividindo no. Mas se eu quiser fazer só um not igual, não tem como. Tem que ser dessa forma. Input abre e fecha parênteses. Alguns Isso. aí. Tipo assim, você fala que número recebe um input. Número é igual a input, isso. Só que aqui ele vai receber um string. Tá? Então você precisa converter ele explicitamente para inteiro, você coloca int. Ele vem a 50 e tirar ele. Entendi. A gente pega o valor que foi imputado, não precisa pôr ponto e vírgula, né? Não precisa pôr ponto e vírgula. Se der 0, não precisa. É só escrever. Agora tá fácil. Agora ficou fácil. Só faz isso daí. O executa não enter e executa esse número primo. Tipo assim, é uma função isso, né? Na verdade, eu poderia usar o PyCharm agora. Da hora! Eu acho que
roda Python. Tem outro conflito. O melhor investimento que o Dev faz, na minha opinião, que o Cassi briga é pagar a suíte da JetBrains. Você não vai se arrepender. Principalmente quando você pega o data de papel. O mod tem que ser mod? O PyCharm para Django é um negócio que toda vez eu falo, caralho, como ele faz isso? Toda vez, cara, toda vez. Eu não faço ideia de como ele consegue. Ele indexa de um jeito, cara, que assim, eu consigo saber exatamente quais são os caras daquele meu item. E às vezes no terminal eu não conseguiria. É muito foda. Um ano atrás eu fiz o que eu conhece o Henrique Pato? Conheço. Eu fui no Autonomia. Eu fiz há um ano atrás, quando eu ganhei esse curso dele. Cara, um ano você esquece, velho. Você não pratica, não faz nada. O cara é meio animal. E ele te dá licença de 3 meses. Vai ser vicia, né, mano? Aí você, caralho, não usar mais nada. Nós vamos colocar isso na Wire mesmo. É gente boa. Vai ficar com direto, né? Salva uma variável. Recomendo todas as pessoas fazer o curso dele. Não pelo Python, mas pelo pessoa. Ele me ligou no meu Ele me ligou no meu celular. Eu falei, cara, eu mandei um desenho assim, deu 5 minutos no telefone. Caralho, mano. Assim, ele é bom como usando, mano, cara. Eu acho que só para você ver que tá pulando aqui. Mas primeiro vai em seu número, certo? Aí converte isso. Igual no aí aqui eu coloco o auxiliar para o while. Então, enquanto esse while for maior que 0, incrementando ele. Então, se for 10, ele vai 10 até. É aqui, se ele for dividido por 1, esse número. E por ele mesmo, ele vai contar. No caso, tem que ser 2. Tem que ser ele e ele mesmo. Não, 1 e ele mesmo. Então, se o caso for 2, é primo. Não, não é primo. Faz sentido. Faz sentido. Pode ser. Não, mas a gente já consegue passar um range, né, pra ele. Porque o while a gente pode. Ele tem. Pode serializar com 2. Como fala? Ternário? Tem. É a mesma sintaxe? Não. Você vai fazer if, blá, else, blá, na mesma linha. Então não tem ternário. Então não tem ternário. Tem, só que é meio verboso. É meio verboso. Menor igual, né? Você vai botar no caso também. Quando for a metade, divide. Já vai dar problema. Porque se qualquer número aqui vai ser praticamente menor do que menor ou igual a metade. Teria que ser maior ou igual. Não, mas enquanto ele for menor igual a metade, ele vai rodar. É verdade. Aí só conte mais aí. Aí eu errei meu script. Não manjo como verificar. Aí é o mod, é o resto. Marquesa mod, mod. Tem uma porcentagem, né? Porcentagem a gente vai. Pode ir lá. Continua aí. Deixa eu ver aqui. Foi Ana. Dá um número aí. 7. Deu. Só 2 minutos. Só para eu resolver o meu script aqui que deu errado. Funcionou. Esquerda, nada. Eu preciso, com certeza. Esse número. Eu só fiz uma mudança. Então, ao invés de pegar essas duas condições... Ele não faz auto-incremento de números? Tipo, mais? Não faz. Você tem que fazer o número mais igual, n mais igual, o item seguinte. Aí ele conta. Igual eu fiz com a tupla. Sim. Daquele jeito.
A lógica está certa. Eu fiz O resto errado da aqui. divisão. Então eu divido 3 por 2, é o resto que sobra disso daí. Então será. Como que eu paro um bloco de while? Aí sobra aí sim, aí você torna Como você para? Acho que é o que ele falou, tem que colocar uma condição, né? Você tem que colocar a condição. Você faz o while, já põe a While condição. counter menor, blá blá, você vai fazer counter menos igual, tá certo. Aqui já acabou. Ele tá falando foi a prima ali, que é uma variável que receber sim ou não. Aqui tá errado. Teve resta. Tira esse if. Não é assim que faz? Você vai colocar, tira o if, coloca o valor que você quer. Tipo, não, if verificador maior que 1, else sim. Nossa, peraí, eu entendi. Deixa eu botar aqui. É não, Vamos colocar isso aí, vai contar toda vez que ele Não, é. if verificador maior que 1, else sim. Ah, beleza. Não tenho 2 pontos. Não retorne pra cima. E senão, Isso, É assim que funciona. isso. Só que você coloca. É isso mesmo, isso mesmo. Acho que você entrou no outro Não deu no minuto 12? Deu onde? counter menor. Isso aqui é mod mesmo, não é? Tá certo. Tá certo. Ele ter travado. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Sabia? Não sei. Deixa eu só terminar esse aqui. Tem como debugar esse cara aqui, pause break, coisa do gênero? Se não for zero, ele já sai do if. É como se fosse Peraí. Se ele está executando em loop, dá um Ctrl C que ele para. Se não caiu nessa função, tentou todas as vezes, não caiu na função, quer dizer que ele é primo. Ele entra no infinito no... Tipo assim, cair uma vez aqui, na hora que ele recebe o limite. Falhou, já caiu uma vez aí, já sabe o que vai ter. Vamos lá, gente. Vamos lá que agora a solução já está aí no slide. Tem que inicializar a parte. Dependente. O meu não funciona, o meu é ter o infinito, não sei porquê. Porque não tá decrementando o cigarro. Deixa eu ver. While counter. Que é a metade, né? Porque não tem mais. Mais um. Mas se você está falando menor, você tem que decrementar. Não, pelo menos no computador. Jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar uma mensagem. Foi. Computador, mais computador e counter. É um problema que nossa loja acho que ela vai falhar com 2, né? 2 tá com 3. 3 é menor que meio. 2 é primo? Mas ele para no input, É verdade, não é isso. Ah, tá. Então não é um while aqui. E até a metade dele vai ser. Você pode fazer isso? Colocou em direto aí. Eu acho que ele não pode. Pode. E ele dá metade dele. Qual é o Metade dele, o real vai dar 2. Então, acho que é o certo de começar a partir do 3. Deve ser algum detalhezinho que deu ali. Alguma coisinha mínima. A gente já replica daqui a pouco. Só vou mandar aqui porque está dando. Vamos lá. Você não tem que colocar aspas vazias. Eu que não quero escrever nada. Pô, quem fez, manda lá no Classroom. Manda lá no Classroom, no tópico, o código, por favor.
Vou colocar aqui. Não sei se ele vai me dar como script. Eu acho. O arquivo ou o script direto? Ah, Arquivo, né? pode ser o arquivo, pode ser o arquivo. Se der, ele tem um lugar lá. Acho que ele vai ficar com de código. Então, eu não sei se ele fica. Tem que usar três tem que usar markdown. Será? Acho que ele tem markdown. Será que tem? Vamos testar aí, joga qualquer coisa. Três frases? Show. Três embaixo. Bom, Essa é a mesma do. Abre com três. eu vou mostrar para vocês aqui a minha solução de hoje, que é diferente da solução que eu fiz ontem, tá? Então, como que eu fiz? A gente já sabe que 1, 2 e 3 são primos. Então, podia fazer aqui, menor ou igual a 3, retorna true. Aí aqui a gente tem o módulo, então, se ele for divisível por 2, retorna... Aliás, se ele for divisível por 2, retorna false. Aqui ele não vai entrar na condição que ele entrou no bloco de cima. Então, ele executou o bloco de cima e ele passa. Então, 2 é divisível por 2, vai dar 0. Só que ele não vai chegar nesse bloco de código, então ele vai passar. Aí depois eu faço aqui que AUX é igual a 3. Tá? Podia ser 4? Não. Por quê? Porque aqui eu fui iterando ele em 2. Então, eu coloquei AUX é igual a 3. Então, enquanto AUX... Eu falei para vocês, você pode fazer divisível pela metade, mas você pode ir incrementando um por um também, não tem problema. Podia fazer isso aqui. Barra 2. Como eu estou fazendo inteiro, vocês vão ver aqui que 3 barra 2, ele não vai dar um número quebrado. 3 barra 2, eu falei mentira. Desculpa, gente. Mas tudo bem. Pô, tudo bem não. Por isso que o vídeo de vocês não funcionou, é que antes isso aqui era assim. Eu ia ter que fazer assim, ó. Daí ele funciona. Aí dá 1. Mas, vamos lá. Vamos ignorar a minha falha. Então, ele menos n, enquanto a auxiliar for menor que o número, eu vou verificar se o resto da auxiliar pelo número, aliás, do número pelo auxiliar é 0. Se for 0, retorna false. Se não, incrementa 2. Porque eu não posso ignorar. Cheguei no número, beleza, cheguei no número, não foi divisível por nenhuma das outras, retorna true. Então, eu fiz assim, aí agora vocês mandaram lá no Classroom já? Deixa eu ver como ficou de vocês. Foi? Quem mandou já? No processo. Se não, compartilha a de vocês aqui. Ou então, facilita, entra lá, ó, dpaste. Gostei lá. Gostou? dpaste.com. Ah, pode ser por arquivo mesmo, melhor. Eu consigo salvar isso aqui. Deixa eu fazer download. Não, só eu marquei, não tem problema. Essa aqui era a turma número 3? 2? 3. Grupo 3. Então vamos executar aqui rapidinho, que nosso tempo já estourou. Python 3.
3.py, então vou colocar aqui 10, não é primo. Vamos colocar aqui 21, não é primo. 23, tem que ser primo. Show de bola. Vamos ver como vocês fizeram aqui? Fizeram uma função. Tá dando para ver? Então tem aqui uma função, um contador que começa em 0, você recebe o número e você faz o auxiliar com o número. Aí você faz enquanto o auxiliar for maior que o número, você fez a mesma coisa, só que decrescente. Legal, dá na mesma. E aí você verifica se ele é igual a 2. O que dá pra gente mudar aqui? Tira o parênteses aqui. Tira o parênteses aqui. Só do que não precisa, tá? Aqui, você já fez o int do number para cá, então você não precisa desse int também. Então, tirei aqui, count igual a 2, else print, beleza. Mas, quando você chega no 2, você já sabe, legal. Aí você não faz comparação de maior a menor. Tá, o que dava para fazer aqui? Você faz um number. Bom, podia colocar isso aqui no while true. Daí você sempre vai recebendo o número até ter um keyboard interrupt, tá? Mas nada obrigatório também. Também podia colocar aqui a conversão do inteiro. Tá? Você pode passar aqui direto. Tá bom? Mas legal. Alguma dúvida de vocês aqui nessa parte? Algo que vocês mudariam? Beleza. Agora o outro grupo passou aqui já também? Esse aqui é o time 1, né? Caramba! Então vou criar aqui. Grupo 1, esse, né? Só vou tirar aqui as linhas de comentário. Então vocês fizeram, se ele for menor que 3, você torna true. Se ele for divisível por 0, ou se ele for divisível por 2 ou por 3. Aí depois você faz uma lista de ímpares. De 2 a n? Tá. Então você faz o range, beleza. Isso daqui, esse range, só para quem não conhece ainda, é o seguinte, ó. Vou printar aqui. Vou fazer uma lista, depois vocês entendem, tá? Ele vai gerar uma lista de 100 caras. Tá? Só para vocês entenderem. O range ele gera uma lista naquele formato. É que ir direto nele não adianta, porque ele vai gerar um generator. Ele não vai gerar uma lista em si. Mas vou facilitar, né? Fazer aqui uma lista de range 10. Ele gera uma lista de 10 itens. Se eu fizer aqui range 10 a cada 2, desculpa, 10 a 20, ele vai gerar uma lista de 10 a 20. Se eu fizer uma lista de 10 a 20 de 2 em 2, ele vai 10, 12, 15, tá? Então, se eu passo só um parâmetro, ele vai fazer de 0 até aquele parâmetro. Bom, então aqui vocês fizeram desse jeito, ok. Alguma dúvida aqui de vocês? Perdão, zoom, por favor. Desculpa. O meu cego aqui. Não, sou eu. Tá. O que é esse inicial ímpares? I for I. É que aqui ele usou um list comprehension. Tá. Não vou entrar nesse tema agora, só para não complicar, tá bom? Depois a gente entra nele. Tá.
Mas é a mesma sintaxe que eu usei aqui. Você consegue gerar uma lista a partir de qualquer coisa. Então, eu tenho uma string, eu quero gerar uma lista a partir dessa string. Eu itero nela, ele, ao invés de fazer um map, que é o que você faz em outra linguagem, você faz um list comprehension, ele gera do mesmo jeito. Então, só pegar aqui o próximo. No começo é difícil, depois fica mais difícil. Dá mais produtividade. Você coda menos. Você coda melhor e depois você acostuma, fica mais fácil até. Qual grupo é esse aqui? 2? 4? Então, beleza. Você tem aqui você gerou a metade. Então, o de vocês rodou? Rodou. Porque eu tava com medo dessa metade aqui, porque ele não faz o inteiro. Tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Deixa eu só ver. Você começa o count no 3, você faz a metade do número, vai count mais 1. Eu só adotei a estratégia de fazer o count 2, porque era mais... Assim, eu já sei que os pares não são, então eu vou direto nos ímpares. Tá? Então a estratégia de você fazer os ímpares, ok também. Tá? Pensando em quantidade de código, eu acho que é mais fácil fazer assim. Esse aqui ficou um pouquinho mais objetivo. Tá? O que dá para melhorar e daí a gente fecha por hoje? Vou pegar do meu, porque eu fiz ele do jeito mais didático. Então, if menor que 2, menor que 3, blá, blá. Aqui eu não preciso fazer essa comparação desse jeito, igual a 0. Posso fazer um not aqui, que dá na mesma. Tá? Aqui, deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Aqui é a mesma coisa. Faço um not. Não dá para mudar muita coisa assim também, que tá com poucas linhas aqui, a gente coloca num input, tá? Dá pra gente mudar esse while aqui. Eu podia fazer um for do jeito que eles fizeram com o range. Então, aux em range, daí eu evito em range 3 até o n, passando a cada 2. Aí eu elimino esse cara daqui. Tá? E elimino esse aqui também. Tá? É que como a gente não entrou na sintaxe do for, eu preferi usar o while, que é uma sintaxe comum para todo mundo. Tá bom? Mas, basicamente, é isso aqui. Pessoal, dúvidas? Não? Podemos encerrar? Beleza, então. Obrigado pela presença. Qualquer dúvida, manda lá no Class 1 ou me chama no Slack direto, tá? A gente se vê semana que vem de novo. Obrigadão, gente. Valeu.